Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Andenberg. Vamos lá para mais uma aula de filosofia do nono ano, capítulo 4, para que vivemos? A pergunta, né, que vamos dizer assim, não sei se nós fazemos com tanta frequência, pois a nossa sociedade não estimula, é, a nossa sociedade não estimula nós indivíduos fazermos autoquestionamento, a se autoconhecermos. É uma sociedade muito impulsiva, onde o consumo toma conta, onde o ter é mais importante do que o ser. Enfim, o bom é que tudo que eu acabei de falar aí vai estar inserido no conteúdo desse capítulo. Todos esses comentários que eu acabei de falar no início. Né? Na capa tem uma representação de Jesus, vale lembrar que aqui é uma representação, aqui não é de fato uma imagem que possa se aproximar com a feição de Jesus. Aqui é uma representação de Jesus, vamos lá. A grande pergunta, qual é o sentido da vida? Essa pergunta movimenta o ser humano, movimenta os homens e mulheres na sociedade, né? Da qual estimula diversas respostas e também diversas perguntas quando se pensa em qual o sentido da vida. Alguns vão dizer que é uma tendência natural, como faz o filósofo Blaise Pascal, ver sentido nas coisas, achar que a vida tem uma causa, uma finalidade, uma razão, é ter um motivo para viver, algo para realizar, ser feliz, construir um mundo melhor, amar as pessoas, promover a justiça entre elas. Esses são um dos elementos para tentar responder qual é o sentido da vida. Né? Mas vale lembrar, quando a gente pega esse trecho do filósofo, é uma tendência natural do ser humano, a gente pode fazer uma comparação e entender a forma de como a vida surge no planeta. E a forma de como a vida ela é incessante. Então, assim, ela é incessante, ela não para. Percebe-se quando, por exemplo, uma coisa que a gente às vezes não presta atenção, como por exemplo um mato qualquer, ele é incessante. Mesmo que você corte, mesmo que você arranque, alguns dias depois ele vai nascer. Porque a vida ela é assim, ela não para, ela é constante. Mesmo que exista, mesmo que exista a morte e que é necessário para a vida, a vida ela ainda consegue dar sobressaltos. Ela consegue sempre estar em constante movimentação e dinâmica. Por isso que tem uma relação muito com a perspectiva do filósofo quando ele fala que é uma tendência natural do ser humano buscar o sentido da vida. Pois a vida ela está sempre em constante busca, se você prestar atenção. Seja dos aspectos mais simples até os aspectos mais complexos quando falamos da vida humana. Né? Principalmente nos anos iniciais da nossa vida, onde tudo que é novo é magnífico. Tudo que é novo é algo magnífico. Tudo que nós estamos aprendendo no início é extraordinário. Abala. Quando fala abalar, não é no sentido negativo, é abalar no sentido de promover novos olhares, novas visões do mundo. Abalar no sentido de abalar o que está preso em você e trazer algo novo. Isso estimula o sentido da vida, né? Mesmo assim, a pergunta é difícil, as respostas são muitas. Muitas das vezes tem muitas contradições, porque isso aí estimula a ciência, isso aí problematiza pela ciência, pela filosofia, pela religião, né? Bom, por exemplo, quando se trata de religião, o sentido da vida humana é Deus para muitos religiosos, porque foi Deus que deu a vida, então por isso que isso é significativo para os religiosos, principalmente cristãos, né? Na nossa sociedade, em que é predominante. Para outros, é o próprio ser humano, é a própria dinâmica, é a própria socialização, é a sociabilidade, é ser humano. Muitas das vezes são ligados a indivíduos que não têm um posicionamento tão espiritual, tão religioso, mas que acredita na humanidade. Alguns ainda acreditam que a vida simplesmente não tem sentido. Tá muito relacionado a perspectivas filosóficas negativistas, pessimistas, que não enxerga
não enxerga um sentido na vida, os sentidos, né? Na verdade não é nem um sentido, mas não enxerga os sentidos na vida e enxerga mais as contradições e os lados negativos, muito associado nesse campo filosófico. Negativista, né? Pessimista. Mas a maioria das pessoas não consegue viver sem algum tipo de ideal ou sem buscar um sentido para a vida. Se nós olharmos com profundidade, se nós se conhecermos, vamos perceber que isso está inserido. Essa primeira frase que eu acabei de ler aqui. Essa última frase que eu acabei de ler aqui. Mas a maioria das pessoas não consegue viver sem algum tipo de ideal ou sem buscar um sentido para a vida. Nós estamos sempre em constante movimentação e dinâmica. A vida ela não para. O nosso corpo não para. Você vê que nós estamos sempre em busca de fazer algo. Quando a gente fala, preciso fazer algo. Mas eu ficava mexendo no celular. Mas você está fazendo algo. Você está lendo alguma coisa, você está conversando com alguma coisa, você vai assistir alguma coisa. Isso é incessante na vida. As religiões procuram justamente explicar que sentido é esse. Com isso, elas trazem conforto, esperança, bem-estar, felicidade, otimismo, ações positivas. O interessante da religião foi, vamos dizer assim, estabelece comportamentos, estabelece valores, que estimula crença, estabelece também crenças, que estimula bem-estar, que estimula felicidade, otimismo, esperança, conforto. Isso tem um papel interessante a religião, né? É um lado positivo da religião na sociedade, né? E não só na religião, até mesmo na filosofia, né? De sempre estar em busca do conhecer, do questionar, do atrair coisas boas. Hoje, muitos pensadores dizem que não adianta qualquer busca de sentido. Esse recorte que eu vou ler aqui com vocês, é um recorte que, infelizmente, foi muito forte no século XX. Por quê? Porque o século XX foi marcado, pessoal, por muitas tragédias, né? E eu acho que falando em tragédia, eu acho que o que está acontecendo agora no nosso país não, no mundo, com a pandemia, eu acho que é o primeiro marco do século XXI, da grande tragédia do século XXI. E nós estamos vivenciando isso. E isso vale lembrar que é histórico, pessoal. Para quem acha que a história é supérfluo, a história não serve para nada, a história nós respiramos ela, nós estamos em constante com ela, né? Ela faz parte da gente. E quando falamos do século XX, o ser humano passou por grandes catástrofes, e essas grandes catástrofes abalou as esperanças dos seres humanos. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, bombas atômicas, miséria, crescimento da miséria, pobreza, desigualdades, muitas contradições do século XX. O fim dos ideais de uma sociedade mais justa, mais igualitária, né, que refletiu com o fim da União Soviética, com todas as suas contradições, que também gerou problemas e por aí vai. Esse século XX foi marcado, pessoal. E aí agora o século XXI iniciando no sentido do grande marco histórico de algo muito negativo que vai abalar a humanidade, que é essa pandemia. O século XX passou por várias e várias, vamos dizer assim, entre aspas, né, pandemias, né? Como a própria gripe espanhola, que não foi uma pandemia, mas foi não chegou a ser uma pandemia, mas promoveu desastres no início do século XX, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, as consequências da depressão econômica, uma série de malefícios que a humanidade passou. Isso fez com que a humanidade no século XX se distanciasse muito de perspectivas de esperança, de construção, de novas perspectivas, gerando muita angústia, sofrimento para o povo, para as sociedades. O século XX também foi marcado por um crescimento do distanciamento à crença de Deus, com o crescimento do ateísmo, do agnosticismo, né? Será a vida apenas dor, infelicidade e pobreza, guerra pela sobrevivência, tédio? Nada se pode fazer para mudar? Não há nenhuma esperança? Vários filósofos foram responsáveis por essas ideias sobre nada e desesperança. Uma imagenzinha aqui, né? Criança iraquiana em nossos corações, no Iraque 2003, quando o Iraque sofreu diversos conflitos e guerras, né?
E ficaram... Essas crianças, muitas delas, seus pais foram mortos na guerra do Iraque, na guerra a guerra com o próprio Estados Unidos, e por aí vai. Conflito contra o Kuwait, por aí vai. Vamos lá. Vamos lá, agora vamos falar aí de um filósofo do século XVIII e XIX, um inglês, Arthur Chapsway, que afirmou que os seres humanos têm dois inimigos difíceis a serem vencidos, a dor e o sofrimento. Ele tem uma visão, esse filósofo, ele tem uma visão mais pessimista do que é a vida, o que é a vida em sua complexidade, né? Segundo o filósofo, o verdadeiro sentido da vida são dor e sofrimento. É a primeira interpretação, né? Os seres humanos vivem abandonados a si mesmos, na incerteza profunda do que acontecerá. Ansiosos e medrosos das coisas, cercados de ameaças terríveis. Isso ocorre na sociedade? Sim, ocorre. Mas é uma constante? Não, se olharmos, não é uma constante. Pois a vida ela é dinâmica, tudo passa, né? As coisas passam. Mesmo que a gente ache que não passa, mas passa. As desgraças humanas estão sempre por toda parte, dando continuidade à interpretação do filósofo. É impossível ser otimista diante da vida, pois o que espera o ser humano são sempre as doenças, perseguições, pobreza e morte. O mundo pode ser comparado ao inferno, em que os seres humanos ora são as almas perdidas, ora são os demônios destruidores. Podemos amenizar, para o filósofo, podemos amenizar as dores da vida em três formas. Amenizar as dores da vida, segundo o filósofo, como é que podemos amenizar? Né? Por meio da experiência artística, que nos permitiria escapar do mundo, sair do tempo, entrar em outra dimensão e libertarmos dos males da existência. O engraçado é que a expressão artística, a produção artística, realmente, de fato, faz com que o ser humano ele consiga expelir suas emoções, expelir o que sente, né? Se vocês prestarem atenção a uma expressão artística, ele abala as emoções, ele estimula as emoções. E quando estimula as emoções, quem o criou pode estar em uma situação ruim ou em uma situação boa e expressa em sua arte. Isso tem coerência, esse primeiro tópico. O segundo, pelas dores dos outros, assim esqueceríamos das dores, olhando e preocupando ajudar fraternamente as dores dos nossos semelhantes. Hoje, engraçado que a psicologia de fato dialoga com isso, né? A importância do conversar, a importância de entender o outro, um ou outro, nas felicidades e nas tristezas. A psicologia percebe que isso é muito importante para a vida humana. As práticas de socialização e sociabilidade são muito importantes. Terceiro, vivendo em uma sociedade de poucas necessidades, sem desejos de poder ou riqueza, assumindo voluntariamente a pobreza, vencendo a vontade de viver. Isso é algo que hoje a sociedade ela não vivencia. É muito contrário. A nossa sociedade ela é bastante consumista, bastante materialista. Ela se baseia muito no prazer imediato. O prazer é algo pautado nessa vida, em que é pautado no sentido de que a vida ela só é a vida se tiver poder, riqueza, prazeres. E nós estamos embriagados nessa sociedade, uma sociedade muito consumista, na sociedade capitalista, muito nessa perspectiva. E vale lembrar que isso está dando resultados muito negativos. Violência, angústia, depressão, ansiedade, diversas doenças psicológicas. Afinal de contas, quando se pensa no sentido da vida, quando se pensa na organização social, quando se pensa na sociedade, a gente faz uma pergunta: onde foram parar os ideais? Ideais, pessoal, é o quê? As grandes perspectivas, as grandes formas de pensar do que a gente acha, o que seria melhor, né, para a nossa vida e para a sociedade. Onde foram parar isso? Isso no século XIX foi muito forte. No século XX também, principalmente na primeira metade, na década de 60, década de 70, em querer mudar as coisas, em querer transformar as coisas, em não mais viver em regimes ditatoriais, em não mais viver, principalmente nos anos 60, anos 70, de não mais viver em regimes ditatoriais, em construir um mundo melhor, mais harmônico.
em reduzir as desigualdades, em melhorar o meio ambiente. E essas ideais foram muito fortes. Mas o que é hoje os ideais para a juventude, por exemplo? A gente fala juventude porque o movimento, os jovens em movimento e seu entusiasmo sempre esteve atrelado em buscar as mudanças, em transformar a realidade. Em não ficar somente parado e reproduzir o que o mundo quer que você reproduza, mas sim transformar, ser subversivo, transformar a ordem, transformar e buscar novos ideais em um mundo melhor, sem alienação, sem consumismo. Cadê isso? Ainda existe? Ei, vocês mesmos, hein, jovens que estão aí prestando atenção na aula, quais são os ideais para vocês? O que vocês pensam? Não é só pensar em você, porque isso é ilusório, pensar somente em você, porque você não vive sozinho. Mas o que é que você pensa sobre o mundo? O que é que você acha de importante? O que você acha que deve ser transformado? O que deve mudar? Faça reflexão, principalmente agora. Principalmente agora, o que está acontecendo agora nessa pandemia. Entender o que é egoísmo. Vale a pena estocar uma série de alimentos, uma série de produtos hospitalares, álcool, etc., sabendo que isso vai afetar uma boa parte dos profissionais, uma boa parte daqueles que necessitam desses materiais nesse momento, sabendo que caso vocês façam, você pode estimular mais ainda a proliferação. Isso, lógico que eu estou dando um exemplo do que acontece hoje, mas a gente pode citar vários e vários outros exemplos. Tem necessidade de comprar uma série de produtos da qual você realmente sabe que você não vai usar, que depois de dias tá lá jogado em algum lugar na casa, e isso vai parar no lixo. E esse lixo vai para onde? Para o meio ambiente. E como é que afeta o meio ambiente? Isso reflete na gente. Lembre-se do aquecimento global, lembre-se das enchentes, lembre-se da poluição. Por isso que a gente adoece. Essa é uma reflexão, né? Por incrível que pareça, o sentido da humanidade passou a ser dinheiro e consumo. Infelizmente é dessa maneira hoje, né? Para preencher o vazio existencial, consome-se em excesso. Graças à tecnologia, uma quantidade imensa de bens materiais está à nossa disposição. Entretanto, comprar e consumir não satisfaz a busca do ser humano por um sentido. Não, o ser humano não se resume a comprar e consumir. O ser humano não se resume a ter uma quantidade excessiva de bens materiais. Ele não se resume a isso. Nós, seres humanos, não se resumimos a isso. Tá certo, pessoal? As pessoas ganham dinheiro e consomem, pelo menos as que não são excluídas desse mecanismo injusto, mas nunca houve tanta solidão, insatisfação e infelicidade no mundo do consumo, no mundo da maravilha, como é propagandeado nas propagandas de publicidade dos produtos, dos consumos. No mundo feliz, e que você comprar esse produto você está feliz, você vai ficar realizado, e etc e tal. E que de fato a vida boa é ter um bom celular, que a vida boa é ter uma série de eletrônicos. Não, pessoal, não é isso. Quantos casos aí você conhece, principalmente no YouTube, digital influencers que tem dinheiro, fama, poder, popularidade, mas que estão perdidos, infelizmente, em um vazio muito profundo, depressão, ansiedade. Quantos não tem? Vocês sabem o que eu estou falando, porque existem muitos que vocês acompanham na internet que vivenciam isso, né? Sofrem com essas grandes doenças psicológicas do mundo moderno. Os ideais que fazem sentido. Sobre o sentido da vida, o filósofo Albert Einstein escreveu: tem um sentido a minha vida? A vida de um homem tem sentido? Para responder tais perguntas, se tenho espírito, posso responder a tais perguntas se tenho um espírito religioso. Mas fazer tais perguntas tem sentido? Respondo: aquele que considera sua vida e a dos outros sem sentido é fundamentalmente infeliz, pois não tem motivo algum para viver. Aquele que acusa, aquele que aponta, aquele que tenta sempre colocar algo negativo na vida, muitas das vezes, ou então questiona dizendo que não tem sentido, muitas das vezes é aquele que estimula a infelicidade, infelizmente. Do ponto de vista das religiões, o ser humano se esqueceu da felicidade que está em um mundo mais fraterno e não apenas no consumo obsessivo dos bens materiais. Algo interessante é o que acontece hoje, o crescimento das práticas de solidariedade e de fraternidade. Por quê? Porque o ser humano percebe o quanto nós somos frágeis.
E quando o ser humano ele tem essa noção de o quanto nós somos frágeis, o quanto é essencial um colaborar com o outro, um ajudar o outro, um ter amor com o outro, é que cada vez mais o sentido da vida se aflora. Na verdade, a vida é mais do que o amor ao Deus. É, é, é mais. Na verdade, a vida nada mais é do que o amor a Deus ou a um ser superior. O cultivo de si mesmo, a bondade para que todas as criaturas, somente quando nós harmonizamos espiritualmente, a felicidade habitará no nosso coração. Quando isso acontecer, conseguiríamos construir o sonhado mundo da justiça, solidariedade e amor. Também para Sócrates, o sentido da vida está na busca da divindade, no autoconhecimento e na bondade. Lógico que a gente não vai tratar esse parágrafo aqui que eu acabei de ler, principalmente essa parte aqui, totalizante. A gente vai dizer que a busca da felicidade, a busca da harmonia, a busca do bem-estar, a busca das práticas de solidariedade e fraternidade só vai ocorrer quando você acreditar em um Deus, quando você acreditar na sua religião, ou você ter uma prática de espiritualidade. Nós não podemos enxergar dessa maneira. Não é só isso. Parte muito, muito mesmo, pessoal, do autoconhecimento. A busca da divindade ajuda? Ajuda. As práticas de bondade ajudam? Ajuda. Mas nós se autoconhecermos, nós entendermos, e a partir disso, compreender a necessidade. E quando nós nos conhecemos, refletimos o outro. Porque nós começamos a ter uma maior empatia. Porque qual é o resultado da empatia? É quando nós se colocamos no lugar do outro. Quando nós se conhecemos, entendemos as dores, entendemos a vida, nós temos maior facilidade de compreender o outro, a vida do outro. E isso vai estimular mais ainda as práticas de bondade e solidariedade. Tá certo? Para a maioria das religiões, o sentido da vida não é estar em ter determinadas coisas, mas é ser melhor e mais ser humano. É o que eu falei no início do texto, do vídeo, não é isso? Quais são os nossos ideais? Isso aí, ó, botar pra vocês pra pensarem. Quais são os nossos ideais? O que buscamos construir na vida? Não é só estudar, trabalhar para ganhar dinheiro. O que é que você pensa para ser um bom ser humano? Você faz pequenas ações que ajudam a vida, os seus familiares, os seus amigos, seus colegas, seus vizinhos, seu vizinho, né? Você tem noção, você tem compreensão, você tem compaixão ao próximo, você tem amor ao próximo de fato. Essa é a reflexão, né? Então recuperar os ideais de amor, de cuidado com a humanidade, com a natureza, que é essencial, que fazemos parte dela. Às vezes a gente tem uma sensação que não é, mas é. Da paz, da justiça, da fraternidade, da liberdade. Esses são elementos, valores importantíssimos para nos fortalecermos em vida, tá bom? Quero que agora vocês respondam essas 3 questões, tá bom, galera? Para se basear no que eu acabei de apresentar, aqui vai falar um pouco da interpretação cristã, busca da perfeição, da iluminação, dos textos complementares, né? A violência, a reflexão da violência, o quanto a gente pode entender isso, qual é os melhores caminhos, qual é a compreensão, entender a violência como uma expressão sociológica dos comportamentos humanos, das relações humanas, e saber cuidar, né? A partir da interpretação do teólogo, filósofo cristão Leonardo Boff, que foi católico. Leiam com calma depois. Então é isso, pessoal. Tem um conto budista legal aqui no final. Conto budista aqui, ó, pra vocês lerem, tá bom? Então é basicamente isso. Fiz uma síntese do conteúdo, um resumo. Então, pessoal, é só isso. Até mais, um grande abraço, se cuidem. Tchau, tchau.